Dr. Wagner da Costa, advogado, especialista na área de direito civil, criminal e do consumidor. Dr. Wagner da Costa, a implantação da figura do juiz de garantias é uma boa medida ou não para a justiça brasileira? É uma ótima medida. E não há que se falar em falta de juízos, porque em São Paulo, na capital, já tem o DIPO, que todos os inquéritos policiais, quando estão na fase investigatória, na fase de pedido de prisão temporária e outras diligências mais, eles são acho que em São Paulo deve ter 13 juízes que comandam o DIPO. Então, os juízes, depois quando a denúncia é oferecida, quando o inquérito é concluído, que tem o relatório, passa é distribuído por uma das varas criminais, onde entra o juiz que vai cuidar da instrução criminal até a sentença. Então, eu acho ótimo isso aqui. Não há que se falar, porque nas comarcas tem a circunscrição judiciária. Então, pode-se formar um DIPO nessa circunscrição judiciária. Então, não vai haver falta de juízes, porque um juiz de uma comarca pode cobrir, ser o juiz de instrução na outra e forma um grupo ali, ou pega 2 ou 3 juízes naquela circunscrição judiciária. Não precisa ser em cada vara criminal ter um juiz de instrução para cuidar do inquérito policial. Pode ser na própria circunscrição judiciária. Então, resolveria o problema, né? Mas eu acho que o juiz que julga, que comanda a ação penal, ele não pode ser contaminado pelo inquérito, pela apuração. Dr. Wagner da Costa, por que nós precisamos ser um juiz de garantias, aquele que vai presidir o inquérito, a investigação, e o outro que vai presidir o processo, a sentença, até a sentença final? Porque para que não haja contaminação na investigação. Às vezes a pessoa pode, e um juiz que está mais equidistante daquela apuração da polícia, tudo, ele tem um olhar mais imparcial para o caso, né? Porque nós tivemos o caso aí do Sérgio Moro, por exemplo, ele acabou criou uma situação criou até uma situação política, que hoje ele é ministro, né? Ele ganhou, assim, termos, porque ele fez instrução, Então, se ali estivesse um juiz que cuidasse do inquérito, dos processos, e depois o Moro julgava, ficaria mais distante da situação, entende? Então, aquele juiz está vendo a instrução. O outro já entra com mais imparcialidade, não cria uma situação de... O modelo que o senhor destacou, do DIPO, Departamento de Investigações Policiais de São Paulo, ele é um modelo que funciona na capital. Funciona na capital. Para fazer isso funcionar para todo o Estado, e vamos pensar agora em termos de Brasil, fazer isso funcionar em todo o Brasil, nesses moldes, como funciona na capital paulista, o DIPO. Isso leva muito tempo. E essa questão da criação do juiz de garantias é para já. Não, é para já. É só criar o juiz de garantia na circunscrição judiciária. A circunscrição judiciária, por exemplo, a região do Alto Tietê, tem lá Mogi das Cruzes. Então comanda 4, 5, 6, 10 comarcas. Mas a justiça precisa ter tempo para a criação disso tudo. Para já não é possível. Não, mas vai criando, na situação que vai criando, vai pedindo dilação de prazo. Olha, nós precisamos de um prazo mais 60 dias para criar o juiz aqui. Quer dizer, não há necessidade de nomear mais juízes, criar mais cargos. Com o tempo pode ir criando mais alguns. Mas, por exemplo, aqui na nossa circunscrição nós precisamos montar o juiz de instrução, o juiz que vai julgar e o juiz que vai cuidar do inquérito. Então, precisamos de um prazo mais. Então, pede um prazo, o Tribunal de Justiça concede, olha, mais um prazo tal, X, e vão montando. Porque se cortar agora, não tem condições. Eu acho que é uma situação excelente e deve ser mantida essa situação. E para manter essa situação, vai criando, de acordo com os recursos que vão se movimentando, né? Entende? Porque eu acho que tem condições de... Por exemplo, na capital aqui todas as varas têm um juiz auxiliar. Tem um juiz no civil, tem um juiz auxiliar no criminal, entendeu?
pode tirar esse juiz auxiliar e mandar para as comarcas. Nós temos um corpo de magistrados que dá para dar conta do juiz do inquérito de garantia e o juiz de julgamento da ação. Então, isso poderia ser criado na circunscrição judiciária. Não precisa criar em cada vara um juiz, 2 juízes. Um juiz comanda 3, 4 varas. Ele faz, porque o inquérito policial, ele é rápido. Tem de cota do promotor, dilação de prazo, aquela história. Então, não é um processo que demanda um julgamento, demanda tomar depoimento, porque o juiz que vai contar do inquérito policial, ele não toma depoimento de ninguém, ele só acompanha, fiscaliza o trabalho da polícia, né? Doutor Wagner da Costa, para finalizar, a criação, a implantação do juiz de garantias, isso não estava previsto no projeto original do ministro Moro do pacote anticrime. Isso foi trazido pelos deputados federais, foi trazido pelo Congresso. O senhor acha que isso pode ter sido um revanchismo contra a Lava Jato? Não, eu não acho, porque é uma coisa boa. Porque se na capital de São Paulo funciona muito bem, por que não pode funcionar em todas as comarcas do estado? E do Brasil também, né? Eu acho que é bom, a gente tem que aumentar, tem que acompanhar, né? Porque São Paulo, então, por que existe o DIPO em São Paulo? Funciona muito bem, porque um juiz que cuida do inquérito policial, ele pode cuidar de 10, 20, 30 inquéritos, e um juiz que vai julgar, ele já tem que fazer instrução criminal. Ele tem que chamar as pessoas, tomar depoimento e tudo. E o juiz que está cuidando do inquérito, ele fica só vendo o trabalho da polícia, fiscalizando a investigação. O juiz que fiscaliza a investigação, ele pode cuidar de inúmeros processos, entende? Então, na circunscrição judiciária, pode criar um juiz que ele pode tomar conta de 4, 5 comarcas. Porque é só acompanhar o andamento do inquérito. Concede dilação de prazo para a autoridade policial, não concede, entendeu? Então, é uma situação que não há que se falar, que não tem um aparelhamento suficiente para instalar essa lei que foi aprovada. Nós conversamos com o advogado Dr. Wagner da Costa. Obrigado pelas orientações, pelas informações. Dr. Wagner, que é especialista na área de direito civil, criminal e do consumidor. Eu agradeço. Muito importante, e para as pessoas também olhar, porque em nenhum momento eu vi ninguém falar que poderia, sobre o juiz de instrução e o juiz que acompanha o inquérito, ele tem muito menos trabalho do que um juiz que está fazendo a instrução criminal para condenar. O juiz do inquérito, que acompanha o inquérito, como que é o do DIPO, ele não vai tomar depoimento de ninguém, ele só vai fiscalizar o trabalho da investigação policial. Então, por essa razão, eu acho que essa discussão precisa ser levada adiante para que realmente o pessoal possa, a nossa população tenha conhecimento como é que funciona isso. Muito obrigado. Eu que agradeço.